A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite encontra-se no livro de Ruth. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Eu quero falar sobre lealdade e deslealdade. Diga comigo, lealdade e deslealdade. Existem bênçãos muito profundas com relação à lealdade e deslealdade, ou a lealdade e a honra, não é? No caso, o tema deslealdade, lealdade e deslealdade, mas eu quero dizer para você que tem muita unção, muita bênção, muito favor de Deus com relação à lealdade e à honra. Tem pessoas, queridos, que não entendem este princípio espiritual e perdem, porque são imediatistas, só pensam na hora, no momento, eles não conseguem enxergar amanhã. São as pessoas que se desesperam, são as pessoas que param no meio do caminho, são pessoas que falam, não tem jeito, porque não vou mais não, porque eu não vou mais ser líder, porque eu não vou ser mais hospedeiro. São as pessoas, queridos, que não entendem, não têm a visão, não conseguem enxergar depois do obstáculo. Não tem provação que dura para sempre, filho. Não existe. Não existe provação que dura para sempre. É interessante que o apóstolo Pedro, quando ele vai confortar os nossos corações, ele diz assim: olha ao seu redor e veja quantos irmãos nossos estão passando por provações piores. E ele conforta e consola aqueles crentes que estavam passando por perseguição, dizendo: tem gente que está numa situação pior que a tua. Por quê? Porque assim é a vida, irmão. Se você viver focando a crise, viver focando o problema, você vai viver isso. O nosso país está passando um momento difícil? Tá. Eu sei que tá. Mas o Senhor vai reverter essa situação. Ele está cuidando de você. Você tá gordinho, você está saudável, você está rosadinho, você está se alimentando bem. Aleluia. Você está vestido bem, você é bonitão, você está cheiroso, você tem sabonete, meu irmão. Se você olhar ao redor do mundo, tem irmãos nossos em Cristo que literalmente estão perdendo a cabeça pela fé em Jesus. E aqui no nosso Brasil, a gente tem oportunidade de fazer alargar as tendas do reino, porque ninguém pode proibir você de pregar o Evangelho. Então vamos colocar os nossos olhos em Cristo. Pastor, o que você acha que está faltando? Está faltando lealdade, está faltando honra para muitos de nós, muitas vezes, no que diz respeito à liderança, no que diz respeito à bênção para avançar. Vamos orar? Espírito Santo, o Senhor tem o governo da minha vida, da igreja, e agora traga os apontamentos dos céus aos nossos corações. Queremos estar alinhados com o céu. Venha sobre nós a manifestação da Tua palavra, e eu me coloco mesmo em submissão a ela e ao Espírito Santo do Senhor, para que toda palavra que sair da minha boca venha dirigido por Ele. Então esconda-me atrás da cruz de Cristo, para que Ele cresça e eu diminua, em nome de Jesus, amém. Eu não quero me delongar muito nessa noite, mas eu queria que você acompanhasse a leitura que farei a partir do capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho da história de Ruth. Você já conhece? Alguns vão conhecer hoje, outros vão relembrar. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, diga, ficou sozinha, com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, diga, Noemi ficou sozinha. Meu irmão, só deu para perceber que
que o negócio piorou? Que é a segunda vez que você fala que ela está sozinha. A primeira porque perdeu o marido, agora perdeu os 2 filhos. A Noemi está como? Sozinha. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Se hoje é difícil, meu irmão, imagina naquela época, mas tudo bem, vamos continuar. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que vocês encontrem segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não voltaremos. Não sairemos de perto de você, voltaremos com você para junto do seu povo. Então olha só, até aqui por enquanto. Você está entendendo a situação. Essa mulher, ela fica viúva, e depois de 10 anos, ela perde os seus 2 filhos, e fica ela e as suas 2 noras, Orfa e a Ruth. E essa mulher fala, não é justo. Não é justo. Ela fala assim: o que eu posso entregar para vocês? O que eu posso dar para vocês, minhas filhas? Vocês são jovens, vocês são novas, são bonitas, e eu te abençoo. Olha, vocês 2, voltem para suas casas, e vocês são belas, são bonitas, e com certeza vocês chegarão ou encontrarão a bênção em um outro lar. Algum marido resgatará vocês, estará com vocês, abraçará vocês. Vão. As 2 começam a chorar e dizendo: não, a senhora nestes 10 anos foi mais que uma sogra, a senhora tem sido a mãe. Eu estou lendo entre as entrelinhas aqui, não é? Porque eu poderia trazer uma mensagem sobre sogra só nesse parágrafo, irmão. Porque se a Noemi fosse uma mulher chata, aquela sogra encrenqueira, a hora que os filhos morreram, as 2, estou fora. Mas é incrível que as 2 começam a chorar e disseram: nós vamos junto contigo. A Bíblia fala que elas choraram em alta. Meu irmão, elas tinham uma aliança. O coração de Orfa e de Ruth tinha uma aliança com Noemi, uma aliança de lealdade. Nós estaremos com você. E se Deus permitiu a ida do seu marido, a ida dos seus filhos, a senhora não vai ficar sozinha. O Senhor nos colocou neste momento para te abençoar, Noemi. Estamos juntos. O texto continua. Olha só. Disse, porém, Noemi, versículo 11. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. A Noemi está dizendo: o sofrimento de ver o sofrimento de vocês para mim é maior. E ela fala: minhas filhas, olha só que relacionamento lindo, da sogra com as noras. Minhas filhas, olha que carinho. Por favor, minhas filhas, vão, não fiquem não. E elas começam a chorar em alta voz de novo.
Agora olha só. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Fala assim comigo, a Ruth ficou. A Ruth ficou. Eu não estou chamando aqui a órfã de desleal, afinal de contas ela obedece até a sugestão da própria sogra. Mas a lealdade, meu irmão, vai além. Muitas vezes nós não prosperamos, muitas vezes você não prospera por falta de lealdade. A lealdade é um princípio espiritual. Quando você quebra a lealdade, você está quebrando um ciclo de bênção na tua vida. Nesse momento, a órfã some do mapa. Ela some do mapa. Some, não aparece, você não vai achar mais. O que aconteceu com a órfã? Ela conseguiu casar-se novamente, ela teve filhos, ela prosperou, ela cresceu, ela morreu. O que aconteceu? Não sabemos. Acaba aqui. Ela dá um beijo na Noemi. Ela dá um beijo na Noemi e se despede. Ela quebra ali aquela aliança de unidade. Ela estava triste também, ela não queria, mas ela começou a pensar, quer saber de uma coisa? É melhor eu pular fora do barco agora, porque a situação vai ficar difícil. A situação vai apertar. Essa mulher não vai ter como sustentar nós três. A melhor coisa, eu vou passar dificuldade e eu não estou a fim de pagar, de passar necessidade. É melhor eu ir embora. Olha, eu estou muito triste, eu te amo, a senhora foi uma mãe para mim. Mas ela dá um beijo na sogra e ela se despede. Vamos continuar? Olha só. Fala, mas a Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja que a Noemi insiste. Olha só. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para com o seu Deus. Deus minúsculo. Volte com ela. Vá. Eu estou insistindo. Ruth, volte, Ruth. Meu Deus. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e não mais te acompanhe. Sabe por quê, Noemi? Porque aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, Noemi, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Meu Deus. Eu vejo muitos colocando um versículo desse no casamento, no convite de casamento. Sem problemas. Eu acho lindo essa aliança. Mas se você não sabia, está aprendendo agora. Não foi entre um homem e uma mulher. Essa aliança foi gerada entre uma nora e uma sogra. Isso para mim chama-se lealdade. A lealdade, ela foge do interesse. Gente interesseira é uma gente da pior tipo que pode existir, irmão. Gente que se aproxima de você só para sugar, só para poder te usar e depois vira as costas para você. Não existe bênção nisso. Eu estou falando aqui para filhos com relação a seus pais. Teu pai que te gerou, tua mãe que te criou, que fez o melhor. Pais, os pais não são perfeitos, nós erramos, nós falhamos, mas somos o canal de Deus para a tua vida. Quer prosperar, quer crescer, comece a ser leal com a tua casa. Ser leal com teu pai, com a tua mãe. E quando meu pai e minha mãe quebram princípios bíblicos, você não vai seguir aquilo que ele está quebrando,
mas ainda você o honra porque é teu pai. Essa mulher não tinha nada para oferecer para Ruth. Isso para mim é lealdade. A Ruth entendeu a decisão da órfã. Ela está certa no que ela está pensando. Vai ter problema. Mas eu no meu coração, eu tenho uma aliança de lealdade. Eu tenho uma aliança de unidade. Eu decidi ser um e andar junto. Eu vou pagar o preço. E essa mulher faz uma oração que poucos aqui têm coragem de fazer. Poucos aqui têm coragem de fazer. Poucos têm coragem de fazer uma oração dessa diante do altar de Deus. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se alguma outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Tem pouco homem que honra as calças para fazer uma oração dessa diante do Senhor, diante de um pastor num altar. Ele fala que a morte nos separe, mas eu nunca vi um homem rogar sobre si a maldição eterna de Deus, caso ele não honre a sua aliança com a sua esposa. Você já viu isso no casamento? E ai do pastor que pedir para ele fazer isso. Mas essa mulher faz com a sogra. Isso é lealdade. É andar junto. Filhos, deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que estão nascendo aqui, nascendo espiritualmente, através da fé em Jesus Cristo, essa casa foi canal de bênção na tua vida. Irmãos que por aqui passaram durante toda a história da igreja, se esforçaram para que chegasse esse momento onde você pudesse ouvir a mensagem da salvação e se rendesse diante do Senhor. É com essa igreja que você tem que fazer uma aliança. É com essa igreja que você tem que ser leal, sim senhor. Não existe igreja perfeita. O dia que você achar uma, saia dela que você vai estragá-la. Não tem pastor perfeito. Mas você está olhando. Se os seus pastores são homens de caráter, são homens que estão obedecendo a palavra de Deus, que quando erram, confessam, se arrependem. Então, meu irmão, é nessa igreja que você tem que ser leal. Alguns irmãos, por algumas razões, vieram, se converteram numa outra casa e vieram para cá. Diante de Deus eu tenho consciência que eu nunca os chamei. Eu nunca te convidei para se tornar membro dessa igreja. Eu nunca te pesquei no aquário de nenhuma igreja aí evangélica. São muitos os motivos que nos levam. Tem pastores que estão caindo em adultério, são pastores que estão dando escândalo, são pastores, e eu entendo isso. E vocês estão aqui porque receberam uma orientação do Espírito Santo. Aqueles que me procuraram dizendo: pastor, eu estou sentindo de estar nessa igreja. Eu disse: vai orar. Essa foi a frase que você ouviu de mim. Você tem que ter do Espírito Santo a resposta com relação a isso. Foi ou não foi, igreja? E se você hoje está aqui, eu quero te falar algo. Para de ficar pulando de galho em galho. Porque tem alguns que vieram por razões, como eu já disse, são razões. Mas outros, nestes últimos 10 anos, passaram por 5 igrejas. Será que você não percebeu que o problema está em você e não nessas igrejas? Eu estou aqui para te falar sobre lealdade e honra, e falar, está na hora de você diante do Senhor, tomar uma postura, como a postura de Ruth, e falar: aqui eu vou me esforçar e me dedicar. Com essa igreja farei uma aliança de lealdade e honra. Sabe por quê? Eu vou te falar no final dessa meditação. O texto continua. Vamos continuar? Você está firme comigo? Vamos lá. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Eu acho lindo isso. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali, chegando
Todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Rute, a moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Agora preste atenção, no capítulo 2 a história continua. Noemi tinha um parente da parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Diga comigo, Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: uma moabita, voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que a deixasse recolher e juntar as espigas ali e os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: ouça-me bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção. Aonde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes, para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes dos rapazes. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Meu irmão, até aqui, o restante eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo. Olha isso. Aquela mulher não entende nada, porque era comum, enquanto os ceifeiros estavam trabalhando, quem não tinha condições, quem não tinha o que comer, ia pegando o que caía no meio do caminho. E quando o Boaz falou: mas aquela é uma moça bonita, bem afeiçoada, o que ela está fazendo? E aí ele chega e fala: olha, não vá para nenhum outro lugar, eu estou dando ordem para eles guardarem você, para que ninguém mexa com você, você está protegida e pode pegar o quanto você quiser. Por que você está fazendo isso comigo? É porque tem bênção na lealdade, Ruth. Quem é leal, Ruth, é agraciado por Deus. Quem decide andar em aliança, em unidade, é abençoado por Deus, é reconhecido por Deus. É interessante porque a Ruth não nasceu e não cresceu aprendendo a adorar o Senhor, mas ela abre mão de tudo. Ela abre mão da família e ela fala: a partir de agora, o seu Deus é o meu Deus. A Noemi fala: volta para o seu Deus, Ruth, eu tenho uma aliança, eu serei leal a você, até que a morte me afaste de ti. E é justamente a lealdade que a leva para um momento diferenciado com relação aos demais. Você está achando que você vai conseguir a bênção e a prosperidade sendo esperto, queridão?
Você vai querer dar uma despertalhão, você vai querer dar o pulo do gato, você vai querer dar aquele jeitinho brasileiro. Você está achando que é assim que você vai crescer, é assim que você vai prosperar, é assim que... Não! Ah, porque eu vou lá para aquela igreja, ah, porque aquele pastor, ah, eu vou sair daqui da PIB, eu vou para aquela lá, porque lá o outro pastor me dá oportunidade. É através de atalhos que você quer crescer? Ah, porque aqui é muita burocracia. Ah, porque para cantar no louvor demora tanto tempo. Ah, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter TSD, tem que ser líder de célula, tem que ter discipulador. Lá na outra lá a gente tem oportunidade, é só pedir. Vá, órfã. Mas eu vou te falar uma coisa, é a Ruth que recebe o favor de Deus. É a Ruth que recebe o favor de Deus. Eu vou parafrasear, mas eu quero que você leia em casa antes de dormir o restante do texto. Faz parte da cultura aqui o papel do resgatador. Uma vez que o marido morre, aquela mulher tem que se casar com o irmão dele, para que o irmão mais velho dê seguimento à descendência. Diga assim comigo: Deus se importa com a descendência. Por isso que muitas igrejas estão paradas, não se importam com a descendência. Descendência é importante. Você que entregou a sua vida a Jesus agora, deixa eu te falar, a partir de agora uma descendência nova começa. Uma descendência profética gerada no céu. E se a gente começar a estudar a tua história, a gente pode ver que essa aliança, quem sabe não está começando agora, mas já começou com seus antepassados. Alguém que lá atrás já teve uma experiência com Deus vivo. Quando eu olho para a minha vida e o que Deus está fazendo, eu tenho a nítida certeza de que não tem a ver comigo, tem a ver com uma aliança que o Senhor fez com os meus antepassados. Deus, quando olha, Ele olha para a história, fala: história. E aí, meu irmão, quando a gente quebra a lealdade, a gente perde essa bênção. Por isso que Satanás é tão astuto e fica jogando isso. Sai daqui, vai para lá, papapá, não desenvolve aqui não. Deu um problema aqui, sai daqui, vai para outra. Não deu problema, esse casamento está dando certo, larga essa, começa a outra. O Boaz, como você viu, é da clã do marido falecido de Noemi. E a Noemi fala: olha, ele pode ser o teu resgatador, Ruth. E na história você vai lendo que a Noemi vai dando conselhos para a nora. Olha, quando você encontrar o Boaz de novo, faz isso, faz aquilo outro, olha, e tal, e aí, em nome, vai que... E não é que o negócio acontece? E o Boaz resgata a Ruth. E a Ruth agora se casa. Você lembra do começo do texto que eu li? O Boaz era um homem, o quê? Poderoso e influente. Era um homem rico. Para quem era viúva, para quem tinha que catar espiga para não morrer de fome, agora se torna mulher de fazendeiro. E onde começou a bênção da Ruth? Diga comigo: na lealdade. Você está achando que isso é tudo, filho? Você está achando que eu estou contando essa história só por causa disso? Eu estou falando de uma moabita, não estou falando de uma israelita. Estou falando de uma moabita, de uma estrangeira, de uma mulher que não fazia parte da nação de Israel. Mas ela foi leal. Ela honrou a sua sogra. E para mim, meu irmão,
Pouco me interessa se ela se tornou mulher de fazendeiro ou não, porque a maior de todas as bênçãos eu enxergo no capítulo 4, versículo 18. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E você sabe que Jesus de Nazaré é a raiz de Davi. E estou aqui para te falar que por causa da lealdade de uma estrangeira, Deus a honra de tal forma que de uma estrangeira moabita, Ele envia o Messias para salvar o mundo todo. Porque tem bênção na lealdade e na honra. Você tem que fazer uma aliança, querido. A órfã, eu não sei o que aconteceu com ela. Mas a Ruth, daqui a pouquinho você encontra lá no céu. E você vai conhecer a mulher de onde descendeu o Messias. Jesus, isso é muito forte. Isso é muito forte. É muito forte. Eu poderia falar de Raabe, mas vamos deixar para um outro sermão. Querido, eu não sei quais são as setas que o diabo está jogando no teu coração para você parar e para você desistir. Desistir da sua casa, desistir da sua família, desistir do seu casamento, desistir da sua célula, e desistir de ser um anfitrião, desistir do TLC, desistir do discipulado. Eu não sei. Eu não sei quais são as setas que ele está jogando. Mas se você, como Ruth, for leal até o fim, Deus te levantará. Esse Deus te honrará. É o diabo quem está falando para você desistir da igreja, para você desistir de tudo. Converse com um morador de rua e pergunta por que ele foi parar lá. Não é que quando ele se tornou adolescente, o meu sonho é ser morador de rua. Não, é porque o diabo o atingiu com a seta do desânimo, dele desistir, de quebra de aliança, de quebra de lealdade. Fez com que ele não honrasse quem ele deveria honrar. Levanta a sua mão e diga assim: não vai ser assim comigo. O Espírito Santo de Deus me capacita a honrar e ser leal até o fim. Eu serei como Ruth, e eu verei a minha descendência biológica e espiritual rompendo gerações, abençoando as nações. Está ligado na terra, está ligado no céu. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Amém? Você já recebeu óleo de alegria domingo, hein? Foi demais. Óleo de alegria, não esquece. E você, meu irmão, não foi gerado para desistir. Você foi gerado para continuar.